Eu sei que todos vocês conhecem o Salmo 91. E até quem não é crente conhece o Salmo 91. Queridos, e a respeito desse salmo, antes de qualquer coisa, eu gostaria de dizer para cada um de vocês que Deus, Ele não tem compromisso nenhum com as promessas do Salmo 91 para a minha vida e para a tua vida. Aí, pastor, você está pegando pesado já com a gente. Essa é uma afirmação perigosa. Eu gostaria de, nessa introdução, trazer para vocês um comentário do Cláudio Crispim. Ele é um articulista de um site evangélico cristão, onde ele vai falar um pouco a respeito do Salmo 91. E se você consultar os melhores comentaristas da Bíblia a respeito desse salmo, você vai chegar a essa conclusão, que você e nem eu, e nenhum de nós, podemos reivindicar estas promessas do Salmo 91 para as nossas vidas, porque essas promessas do Salmo 91 é para o Filho unigênito de Deus. Então vamos lá. Cláudio Crispim, ele diz assim: de todos os salmos, o mais procurado é o Salmo 91, em função das promessas contidas nele. Como o Salmo faz alusão a livramento, proteção, gurus, místicos, espiritualistas, padres, pastores, bispos, etc., utilizam-no como se fosse o antídoto para todos os males socioeconômicos da humanidade. É comum nas casas, nas empresas, talvez você já tenha visto aí em empresas, eu já vi em várias escolas, encontrarmos uma Bíblia aberta no Salmo 91. Às vezes, pela ação do tempo, as páginas até ficam empoeiradas e amareladas. Outros penduram na porta de suas residências quadros que estampam uma cópia do Salmo 91. Você já viu isso? Eu já vi. Muitos utilizam o Salmo 91 para rezar, enquanto outros citam trechos do Salmo 91 em suas orações. Mas será que compreendem o seu significado? E ainda existem aqueles que nem mesmo leram o Salmo 91 por completo, mas por recomendação fazem dele um amuleto. Desde longa data, o Salmo 91, amados, é utilizado como amuleto. Os adeptos das religiões espiritualistas entendem que o Salmo 91 é poderoso e que deve ser utilizado nas horas de necessidades para pedir e agradecer a proteção divina para tudo e todos. Mas a despeito dessas concepções místicas, surge a pergunta: como entender e interpretar o Salmo 91? Considerando que o esconderijo do Altíssimo é o céu, e que ninguém subiu ao céu além de Jesus Cristo, devemos concluir que Jesus é aquele que, antes de ser introduzido neste mundo, habitava no esconderijo do Altíssimo. Jesus habitava no céu quando este salmo foi escrito. Contagem humana de tempo e espaço, é lógico. Este salmo, como muitos outros, é uma profecia a respeito do Cristo. O salmista prediz que aquele que habita no céu há de descansar sobre a proteção do onipotente que é Deus, ou seja, o salmo diz de Cristo esvaziado de sua glória, de Cristo como homem introduzido no mundo. No Salmo 91, profeticamente, Davi antecipou que o Verbo de Deus, Jesus Cristo,
quando se fizesse homem, iria descansar à sombra do Onipotente. O Salmo 91 é uma profecia que apresenta dois momentos distintos pertinentes ao Verbo de Deus. A época que o salmista profetizou, o Verbo de Deus estava habitando no esconderijo do Altíssimo. Porém, quando o Verbo se fez carne, precisou abrigar-se sobre a sombra do Onipotente por estar despido da sua glória. O diabo, ciente de que as promessas da profecia desse salmo faziam referência a Cristo, lançou mão do Salmo 91 para tentá-lo. E o diabo disse, o que o diabo disse? Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te tomarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Mateus capítulo 4, versículo 6. Observe que o diabo conhece as Escrituras. E é interessante. E quem sabe muito mais do que muitos cristãos. Porque ele sabia, Satanás sabia, que o Salmo 91, ele estava falando literalmente a respeito do Filho de Deus, Jesus Cristo, e não de mim e nem de você. Eu quero deixar a introdução do amado de lado e começar a discorrer um pouco a respeito desse tema proposto para nós nessa noite. Amados, vocês percebem que o cansaço é algo inerente à natureza humana. O cansaço é um fato tão incontestável que quando um crente morre, quando o crente deixa de viver, a Bíblia diz que ele entrou no descanso do Senhor. Em Apocalipse capítulo 14, versículo 13, vai falar a respeito dessa realidade. A Bíblia, em várias outras passagens, nós podemos encontrar os céus, a terra prometida, fazendo essa alusão a esse vocábulo descanso, a essa expressão descanso do Senhor. Até o próprio Senhor Jesus, quando Ele esteve entre nós, quando Ele esteve em forma humana, quando Ele se fez carne, Jesus Cristo experimentou o cansaço. Mas sabe o que é interessante? No entanto, Jesus mesmo experimentando o cansaço, nós podemos aprender com Ele que nós podemos desfrutar de descanso. Mesmo tendo que lidar com a rotina do dia a dia, que produz cansaço para as nossas almas, mesmo tendo que lidar com problemas cotidianos que rouba a nossa força, rouba a nossa disposição, produz ansiedade, produz inquietação na nossa alma, nós podemos desfrutar de descansos, como Jesus desfrutou de descanso. Vocês se lembram que Jesus, ele estava no momento do seu ministério, muito cansado, só que ele tinha que atravessar o mar da Galileia. Então Jesus ali, ele entra naquele barco, e o que é interessante é que Jesus, ele descansava no meio da tempestade. Por que é que Jesus descansava? Jesus descansava porque o evangelista diz, o evangelista afirma que Jesus estava dormindo no barco. E aqui eu quero abrir um parêntese para entendermos esse descanso de Jesus. Esse descanso de Jesus ali no barco, em meio à tempestade, enquanto os discípulos se desesperavam,
estavam com seus corações ansiosos, inquietos por conta da tempestade. Jesus estava experimentando não somente um descanso do seu físico, mas Jesus estava experimentando um descanso à sombra do Onipotente, que é o Pai e que é Deus. Como é que pode alguém dormir em meio à tempestade? Como é que pode alguém descansar, tendo em vista logo ali à frente a cruz? Como é que alguém pode descansar em meio às perseguições que Jesus sofria no seu ministério? E sabe o que é interessante, amados? O texto afirma que Jesus, ele descansava, enquanto os seus discípulos desesperavam. E sabe, enquanto eu estava estudando para pregar esse sermão, eu fiquei pensando que essa experiência que os discípulos estão vivendo são experiências que diz respeito ao nosso dia atual. São experiências em que nós, nesse momento, quem sabe alguns que estão entre nós, quem sabe alguns que estão nos assistindo pela internet, estão vivendo essas mesmas experiências dos discípulos. Muitos discípulos, nos dias atuais, estão desesperados por conta da questão do desemprego. Quantas pessoas estão desempregadas, pessoas cristãs nesse país, e que não conseguem descansar em meio à realidade do desemprego? Quantos discípulos amados estão desesperados e não conseguem descansar diante das tempestades, das enfermidades que chegam à nossa vida e que bate à nossa porta e que chega lá dentro da nossa casa e que chega na nossa família? Quantos de nós não estamos experimentando esse descanso proposto pelo Senhor diante das lutas que vivemos? Queridos, muitos discípulos nos dias atuais estão desesperados diante das tempestades de morte, diante das crises familiares. Quantos de nós não conseguimos descansar por conta de um problema de relacionamento dentro da nossa própria casa? Quantos de nós não conseguimos descansar no Senhor por conta da rebeldia presente no coração dos nossos filhos? Quantos de nós, a exemplo dos discípulos nessa experiência no barco com Jesus, quantos de nós estamos desesperados diante das tempestades dos vícios, que muitas vezes chega dentro da nossa própria família? Quantos pais, amados, quantas famílias estão desesperadas, porque não imaginavam que um dia os seus filhos experimentariam drogas? Quantos de nós estamos desesperados e não conseguimos descansar em meio à tempestade da solidão que bate o nosso barco? Quantos de nós, amados, não conseguimos descansar diante das tragédias que acontecem corriqueiramente no nosso dia a dia, na nossa cidade, no nosso país? Queridos, quantos de nós não conseguimos descansar por conta dos problemas que vivemos dentro da nossa empresa, lá dentro dos nossos negócios? Quantos de nós não conseguimos descansar diante das incertezas que cercam o nosso país? Quantos de nós participamos de cultos como esse e que enfrentamos lutas e dificuldades, mas a nossa alma continua ansiosa, a nossa alma continua cansada, a nossa alma continua preocupada? E quantos de nós, amados, por conta desse cansaço presente na nossa alma, em virtude de tantas lutas que enfrentamos, precisamos descansar à base de medicamentos, à base de drogas lícitas, à base de tratamentos psiquiátricos? Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês.
Esta é uma realidade que enfrentamos nos dias atuais. Mas a pergunta que eu faço, em cima de tudo aquilo que eu já falei para vocês até o presente momento, por que é que mesmo sendo salvo, parece que não consigo descansar? Por que é que mesmo confessando a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, parece que quando essas tempestades vêm, eu não consigo desfrutar desse descanso, a exemplo de Jesus, que conseguiu desfrutar de descanso em meio às tempestades. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Embora o Salmo 91 seja um salmo que fala especialmente sobre o Messias Jesus e que as promessas nele contidas é para o Messias, é possível, através deste salmo, Salmo 91, especialmente o versículo 1, aprendermos a desfrutar do mesmo descanso que Jesus pôde desfrutar enquanto esteve aqui na terra, enfrentando as mais diversas tribulações inerentes à vida humana nesse mundo. É possível, sim, aprendermos com este salmo, porque Jesus ele viveu esta experiência. Jesus já não estava mais lá na glória, mas Jesus ele permanecia à sombra do Onipotente, vivendo aqui na terra nossa vida humana. E Jesus aprendeu a descansar. Então, quem encontra Deus, amados, quando eu olho para esse versículo 1, é o que eu consigo ver. Quem encontra Deus, encontra descanso. Mas, pastor, que contradição, eu já me encontrei. Eu já me encontrei com Deus. Eu já me encontrei com Jesus. Eu já entreguei minha vida para Ele. E minha vida é isso, é cansaço. Eu vivo cansado, eu vivo preocupado, eu vivo ansioso. Existe uma condição em Deus, existe uma condição espiritual, onde eu, de fato, posso descansar. Quero dizer para você que existe. E nós podemos ver claramente nesse Salmo 91, versículo 1. Quem encontra Deus, encontra descanso. Então, a pergunta que eu faço novamente: como podemos desfrutar desse descanso? Se quem encontra Deus encontra descanso, como eu posso desfrutar desse descanso? Eu quero chamar a atenção para vocês 3 palavras nesse versículo 1 do Salmo 91. Habita, esconderijo e Altíssimo. Habita, esconderijo e Altíssimo. O salmista diz: é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansa. Como é que eu consigo desfrutar desse descanso? Primeiro, a nossa busca por Deus, amados, não pode ser uma busca eventual. Você pode anotar isso. A nossa busca por Deus não pode ser uma busca eventual. Porque habitar na presença de Deus pressupõe tempo na presença de Deus. Habitar na presença de Deus pressupõe você estar horas na presença de Deus. E, amados, quando nós olhamos a realidade da nossa vida, a realidade da nossa vida com Deus, nós percebemos que nós investimos muito pouco tempo em Deus. Quanto tempo por dia você trabalha?
e não conte as horas que você gasta no trajeto até o teu trabalho. Mas, via de regra, nós trabalhamos 8 horas por dia. Agora, quanto tempo nós ficamos estudando a Bíblia? Quanto tempo nós ficamos meditando na palavra de Deus? Quanto tempo nós investimos na nossa vida com Deus, amados? Quando eu olho para esse texto e eu vejo que o salmista diz que aquele que habita, não aquele que dá uma passada no esconderijo do Altíssimo, é aquele que habita, aquele que come com Deus, aquele que janta com Deus, sabe, aquele que faz suas refeições com Deus, aquele que trabalha com Deus, aquele que vive diariamente com Deus, aquele que investe tempo com Deus, esta pessoa experimenta descanso em meio às tribulações e às adversidades da vida. Amados, quem sabe o cansaço pelo qual nós temos passado e nunca descansamos, mesmo sendo salvos, é porque nós deixamos de investir tempo na presença de Deus. Quando nós olhamos o ministério de Jesus, quando nós olhamos a vida de Jesus aqui na terra, nós percebemos que Jesus passava horas em oração junto ao Pai. E Jesus não somente passava horas em oração junto ao Pai, Jesus vivia para fazer a vontade do Pai. Primeira coisa, amados, que eu preciso entender, se eu desejo desfrutar desse mesmo cansaço que Jesus ele desfrutou vivendo aqui neste mundo hostil, e não ficando ansioso, não ficando preocupado, eu preciso investir tempo na presença de Deus. Irmãos, quantas vezes nós encontramos alguns irmãos em nossas comunidades que só aparecem na igreja no culto da ceia. É o famoso irmão da ceia. E da ceia não é o sobrenome. É o famoso irmão da xepa. E da xepa não é o sobrenome. É naqueles eventos onde tem confraternização que ele aparece. É o famoso irmão 6 horas. Que é aquele que não é aquele que fica 6 horas na presença de Deus, mas é aquele que diz assim: olha, 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim, mas nunca ora, nunca vive na presença de Deus, nunca investe tempo da sua vida com Deus, e não vai experimentar descanso em meio às tribulações, não vai encontrar descanso em meio ao desemprego, não vai encontrar descanso em meio à enfermidade que enfrentará. Irmãos, quanto tempo do dia nós gastamos com celulares? Quanto tempo do nosso dia nós gastamos com mídias sociais? E via de regra, é vendo só futilidade. Nada de fato que acrescente a nossa vida. Como nós desejamos esse descanso se nós não investimos tempo nesse tempo, na presença de Deus? Segundo lugar, amados, como podemos desfrutar desse descanso? E a segunda palavra é esconderijo. A nossa busca por Deus significa dizer que ela não pode ser superficial. Deixa eu fazer uma consideração no ponto anterior. Tem uma passagem da Bíblia, eu me lembrei, que é a oração modelo, que é Mateus capítulo 6, versículo 11, onde Jesus diz: o pão nosso de cada dia. Amados, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não gosto de ficar rezando o Pai Nosso.
E tem muito cristão que fica rezando o Pai Nosso e não conhece o Pai Nosso, não sabe o que significa o Pai Nosso. O pão nosso de cada dia é Cristo, é Jesus. Jesus não está nos ensinando a pedir pão para Deus, não. Pastor, você está ficando maluco no púlpito. Você já leu o contexto posterior? Jesus está falando que você não deve ficar preocupado com pão. Amados, Jesus está trazendo uma verdade espiritual para nós através do pão nosso de cada dia. Jesus está dizendo, olha, se você quer sustento, se você quer vida, se você quer forças, encontre comigo todos os dias, porque eu sou o pão que de fato vos alimenta. E sabe o que é interessante? Que essa verdade do pão nosso de cada dia está lá na caminhada do povo de Deus pelo deserto. Onde, pastor? O maná diário que caía dos céus. Sabe o que significa dizer, amados? Todos os dias eu preciso estar na presença de Deus. Tem muita gente se alimentando somente de um culto de ceia. Tem muita gente se alimentando somente de um culto de domingo. Tem muita gente se alimentando somente de devocionais de WhatsApp. Mas não estão, de fato, na presença de Deus. Portanto, não podem desfrutar de descanso. E me perdoe, o segundo ponto, esconderijo. A nossa busca por Deus não pode ser superficial. Amados, vocês já brincaram de esconde-esconde quando criança? Quem já brincou aqui de esconde-esconde quando criança? Talvez exista um outro nome para essa brincadeira, né? Brasil cheio de regiões, pelo menos na região norte e nordeste, era esconde-esconde. E quando alguém se escondia, e principalmente no interior, aquelas construções abandonadas, e escuro, você tinha que procurar. Você tinha que procurar. Não era na superficialidade da busca que você encontrava. Amados, Deus é a mesma coisa. Tem muita gente querendo se encontrar com Deus na superficialidade da religião e não irão encontrar. Pastor, por que você está falando isso? Eu estou falando isso porque uma determinada ocasião, Jesus, no pleno exercício do seu ministério, sendo assediado pelos religiosos, e aqueles religiosos mostra-nos um sinal para que eu creia, mostra-nos um sinal para que creamos. Jesus diz para aqueles religiosos, nenhum sinal vos será dado, senão do profeta Jonas. O que é que Jesus está querendo dizer? Olha, eu não vou mostrar nenhum sinal, eu não irei me revelar a pessoas que não têm compromisso, pessoas que não querem Deus, pessoas que não querem se envolver com Deus. E se não bastasse, quando a gente vai lá para o Antigo Testamento, Jeremias capítulo 29, versículo 13, o que é que está escrito lá, amados? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Esconderijo pressupõe busca intensa por Deus. Eu falei do problema da eventualidade na busca. Agora eu estou falando do problema da superficialidade da busca. Tem gente, amados, que
só dá uma passada. Tem gente que passa por cima das Escrituras, não se detém diante das Escrituras, não medita nas Escrituras. O princípio do Salmo capítulo 1 é interessante, porque a palavra de Deus diz para você meditar nessa palavra dia e noite. Você tem que pegar essa palavra, colocar para dentro de você e começar a ruminar essa palavra. Começar a mastigar essa palavra, isso significa dizer que você está buscando intensamente a Deus. Amado, Jesus, ele vivia mesmo aqui na terra, na presença do Pai. Como assim, pastor? Vocês se lembram? Quando ele começou a falar a respeito das obras que ele fazia, Jesus disse: eu faço aquilo que eu vejo o meu Pai fazer. Jesus vivia na presença de Deus. Amados, nós precisamos buscar esse Deus de todo o nosso coração. E quando nós buscamos Deus de todo o nosso coração, nós temos um encontro com Ele. Eu creio muito, queridos, nessa questão mística, sim, que envolve a relação do filho com o Pai. Eu creio muito nisso. Eu creio muito naqueles momentos onde você busca Deus, despido de qualquer interesse, porque você deseja de fato Deus. Você não faz simplesmente porque é um mandamento. Você não faz simplesmente porque faz parte da religião. Amados, o problema da ausência do descanso é que nós vivemos uma vida cristã superficial. A gente não conhece mais a palavra, e o diabo conhece a palavra. O diabo que não tem compromisso com Deus, não tem nada a ver com Deus, ele conhece mais do que os cristãos. Conhece o Salmo 91 mais do que os bispos desse país. Porque a gente continua reivindicando essas bênçãos para nós, para a igreja. E essas promessas é para o Cristo. Terceiro lugar que eu queria trazer para vocês é que a nossa busca por Deus, amados, não pode ser utilitarista. A nossa busca por Deus não pode ser utilitarista. Pastor, onde você encontra esse negócio aí? No Salmo 91. Sabe o que o salmista diz? Aquele que habita o esconderijo do Altíssimo. Aquele que habita o esconderijo do Altíssimo. O salmista está falando de coisas celestiais, amados. O salmista não está falando aqui de coisas terrenas, de coisas perecíveis, de coisas materiais. Em nenhum momento da Bíblia, amados, eu vi Jesus nos ensinando a pedir coisas para Deus, em nenhum momento. A teologia da prosperidade, ou teoria da prosperidade, ela é baseada numa teologia maligna, numa teologia diabólica. Quem prometeu bênçãos para aquele que se dobra diante da divindade foi o diabo. Você conhece Mateus capítulo 4? Você conhece Lucas capítulo 4? Todos os reinos deste mundo te darei, se prostrado me adorares. Sabe qual é o grande problema? E porque nós não descansamos diante das tribulações da vida, é que muitas vezes, amados, a nossa relação com Deus, ela é utilitarista.
Quantas vezes nós vamos para Deus porque nós estamos precisando de coisas de Deus? Quantas pessoas, amados, eu conheci em reuniões de oração que estão lá buscando coisas de Deus, e quando Deus dá essas coisas para essas pessoas, as pessoas somem da reunião de oração, essas pessoas somem da igreja. E esse continua sendo um problema de muitas pessoas nesse país. Queridos, vamos observar as grandes vigílias que acontecem nesse país nosso. São vigílias para quê? Para a gente salvar pessoas? São vigílias para nós tornarmos pessoas melhores? São vigílias para a gente poder ficar rico? São vigílias para a gente tirar coisas de Deus? Amados, quando eu penso nessa questão do Altíssimo, eu penso em alguém que está pensando em coisas celestiais, está pensando em valores eternos, e essa pessoa que vai descansar. Olha, Deus pode te dar todos os bens deste mundo, e eu te digo uma coisa, você não vai descansar. Você vai ficar preocupado em descobrir um modo de não perder as riquezas que Deus te deu. Como é que eu descanso, pastor? Em meio às lutas, em meio às tempestades da vida. Quando a minha busca por Deus, ela não for utilitarista. Por que é que você tem buscado a Deus? Por que é que você tem congregado? Por que é que você ora? Pastor, dá um embasamento bíblico. Eu dou. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Significa dizer que a nossa relação com Deus jamais deve ser utilitarista, jamais deve ser por aquilo que Ele nos pode dar, mas por aquilo que Ele é, que Ele representa para mim, o meu Deus, o meu Salvador, o meu Pai, aquele que cuida de mim. Queridos, deixa eu falar para vocês, eu sou pai, e a pior coisa que pode existir é quando um filho se aproxima, não porque te ama, não porque te deseja. A pior coisa é quando o filho se aproxima porque quer tirar vantagem de você, porque quer se locupletar com seus bens. Você é pai, você gosta dessa relação? Eu odeio essa relação, amados. E deixa eu falar para vocês, Deus abomina essa relação, porque essa relação é a relação entre um fiel e um Deus pagão. Sabe por que a gente não descansa? Porque a gente fica vivendo uma relação com Deus utilitarista, a nossa busca é por aquilo que Ele pode nos dar, não por aquilo que Ele é. E quando a gente busca a Deus por aquilo que Ele é, amados, você pode passar pela maior tempestade da tua vida. Você irá confiar nesse Deus. Você irá descansar nesse Deus. Você pode enfrentar o pior câncer que possa existir. Você vai descansar, você pode viver o pior momento no teu relacionamento conjugal e familiar.
Você vai descansar. Sabe por quê? Porque quando a gente vive essa relação utilitarista com Deus, a gente nunca tem encontro com Deus. A gente não conhece Deus. E Deus deseja essa relação amorosa, essa relação gostosa. E, amados, é tempo da gente interromper esse ciclo perverso que essa cultura evangélica vigente semeia pelas mídias no coração das massas. Sabe por que Deus me deu uma família bonita? Porque Ele me ama. Porque Ele é gracioso. Sabe por que Deus me deu os bens que eu tenho? Não porque eu fiquei pedindo para Ele. Porque Ele é bom, porque Ele cuida de nós. Sabe por que Deus te deu saúde? É porque Ele é gracioso, amados. Então chegou um tempo da gente interromper esse ciclo na nossa vida. Deus é galardoador daqueles que eu busco. E Jesus deixa isso tão claro em Mateus capítulo 6. A gente que lê e não entende. A gente lê Mateus capítulo 6, quando Jesus está falando, olha, da nossa solicitude pela vida. Jesus está falando, olha, busca a Deus. Tudo isso vai ser acrescentado, e a gente entende o contrário, a gente entende que nós buscando a Deus, Deus vai encher a nossa vida de coisas. Amados, quando eu olho a vida de um homem chamado Paulo, a luta que aquele homem passou, tudo que ele viveu, e ele diz assim, eu já aprendi a viver contente com todas as situações. Você já aprendeu? Paulo era um homem que estava ali no cárcere, na prisão, açoitado, chicoteado, com sentença de morte sobre a sua vida. Mas era um homem que estava louvando e estava bendizendo. Um cara louco, né? Não. Um homem que aprendeu a descansar. Sabe por quê? Porque a relação de Paulo com Deus não era eventual. Porque a relação de Paulo com Deus não era superficial. E porque a relação de Paulo com Deus não era utilitarista. E eu quero concluir. Mateus capítulo 11, versículo 28 até o versículo 30. E nós conhecemos tanto. Conhecemos tanto. Amados, eu estava pensando nessa questão do descanso. E quando a gente pensa na questão do descanso, tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, comecinho, ainda havia lei no Novo Testamento, a questão do sábado, que sábado significava o descanso. Na verdade, o sábado estava apontando para uma pessoa, para Cristo Jesus, que é o nosso descanso. E os caras lá do Antigo Testamento não entenderam. E aquela turminha de religiosos no Novo Testamento também não entendeu. E tem uma turminha hoje que também continua não entendendo que o descanso é uma pessoa. É por isso que Jesus disse que Ele é Senhor do sábado. É nele, amados, que nós encontramos descanso. Eu sinto o cansaço que você sente. Eu sinto a dor que você sente, eu sinto a luta que você sente. E quando eu quero descanso, esse descanso é encontro no Senhor. Mateus capítulo 11, versículo 28 até o versículo 30, diz assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se você, mesmo sendo salvo, tem vivido esse cansaço, eu convido você a vir até Jesus
interromper esse ciclo de cansaço na tua vida e descansar na pessoa de Cristo Jesus. Se você deseja isso, fique de pé. Na presença do Senhor, eu quero orar pela tua vida. Somente Jesus, amados, pode nos dar esse descanso verdadeiro.